Graça e paz. Olha, eu estou feliz de ter sido chamada de novo. No aniversário de 20 anos eu estava aqui. E agora no aniversário de 21, ano da maturidade, hein, pastora? Eu estou de volta. E eu estou gostando desse negócio, viu? Eu tenho um dom de mestre, esse foi o dom que o Senhor me deu. E o mestre quer ensinar o tempo todo ele quer ensinar. Flui do coração dele palavras de ensino, porque o Espírito é que faz isso. Então eu quero ensinar a você alguma coisa sobre o que já aconteceu aqui hoje, nessa festa de aniversário. Nós tivemos um tempo de adoração, e a adoração, queridas, é a única oferta genuína nossa para Deus. É a única, é a única. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós, na verdade, estamos devolvendo, porque a vida é dom de Deus. Se eu te der a minha Bíblia e você trouxer de volta para mim, você está devolvendo. Você não está dando, nem está ofertando. Então, se Deus nos deu a vida, e se nós entregamos a vida para Ele, nós estamos só devolvendo. Devolvendo a Ele algo que Ele nos deu, Ele nos entregou. Quando nós trazemos nossos filhos no altar, apresentamos nossas crianças, nós também estamos devolvendo, porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o galardão, é um presente. Homem não faz filhos, ele não sabe fazer espírito, não sabe fazer alma, ele recebe filhos da parte de Deus. Os filhos são presentes do Senhor, então, na verdade, não estamos dando nada, estamos devolvendo. Quando trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, mesma coisa. Não tem um tostão que tenha chegado em tuas mãos que ele não tenha dado a você primeiro. Nós fazemos igual criança, que pega dinheirinho do papai para comprar o presente do papai. No dia dos pais, as crianças chegam com presente, com um sorriso. Na verdade, o dinheiro que financiou o presente foi o dinheiro do papai. É isso que fazemos quando trazemos dízimos e ofertas. Agora, a adoração não. Ele não nos adorou primeiro, Ele nos amou primeiro. A adoração é uma oferta real, genuína, original nossa para Deus. Por isso que Ele procura adoradores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós, quando o adoramos, eu creio que Ele para tudo para nos ouvir. Eu creio que o coração dele salta de alegria para receber essa adoração. E outra coisa que eu quero lhe ensinar é a respeito do ofertório. Tivemos aqui o momento do ofertório. Toda vez que nós trazemos dízimos e ofertas ao altar, nós estamos fazendo, sabe o quê? Nós estamos provando a fidelidade de Deus. Nós estamos dizendo que Deus nos deu alguma coisa. Nós estamos trazendo parte, e uma pequena parte daquilo que Ele já nos deu. Então, na verdade, nós estamos provando a fidelidade de Deus. Nós estamos dando testemunho da fidelidade de Deus. Mas também nós estamos provando a nossa obediência. Porque Ele diz que devemos fazer isto. E diz que podemos fazer prova dEle. Porque quando fazemos isso, dizimamos e ofertamos, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. E aí, então, o entregar no altar da sua oferta e do seu dízimo é tão somente a prova da fidelidade de Deus e a prova da sua obediência. E na sua obediência, você pode orar e falar: Deus, eu tenho sido obediente, abre as janelas dos céus e derrama sobre mim bênçãos sem medida. Oh, oh! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Mas a palavra que Deus nos deu para essa tarde, ela é muito preciosa. E eu sei que vai mexer com a sua vida, porque mexeu com a minha, a hora que Ele começou a falar comigo. Livro de Atos, capítulo 17.
O contexto é uma viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, é o apóstolo tardio. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus depois que Jesus subiu aos céus, foi glorificado. Você se lembra que quando Jesus orou a oração sacerdotal, aquela oração que é o finalzinho da caminhada dele na terra, ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. E dentre outras coisas ele fala: glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E que glória é essa que ele tinha antes da fundação do mundo? Essa glória é descrita na Bíblia em alguns lugares. Ele tinha uma glória que Daniel viu. Quando Daniel faz aquele jejum de 21 dias, que nós chamamos de jejum de Daniel, às margens do rio Tigre, ele viu Jesus. Porque Jesus existia antes da cruz, antes de vir em carne. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, nós fomos destinados para filhos. Ele é o Verbo e é através dele que tudo que foi feito se fez, até a criação de todas as coisas. Então, ele precede ou antecede aquele momento em que ele vem em carne para a barriga de uma mulher. E aí, antes da fundação do mundo, ele já era glorificado. E antes dele vir em carne, ele aparece glorificado para Daniel. E Daniel, às margens do rio Tigre, viu um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de multidão e uma luz mais resplandecente que o sol. Uma luz mais resplandecente que o sol. E também ele foi visto glorificado depois que ele andou no mundo em carne, morreu na cruz, foi elevado aos céus, assentou-se à destra de Deus. Ele viu pelo apóstolo João na ilha de Patmos. O apóstolo João, quando tem a revelação do Apocalipse, ele diz: eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, vestes talares, um cinto de linho fino, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. Tanto Daniel, no capítulo de Daniel, capítulo 10, quanto João na ilha de Patmos, os dois, quando viram Jesus glorificado, eles caíram como morto. João fala: quando eu o vi, eu caí como morto, desmaiado. Apagou. Tamanha glória e majestade que impactou os olhos do apóstolo que andou com Jesus. 3 anos e meio, 3 anos ele andou, mas ele não andou com Jesus glorificado. Ele andou com Jesus encarnado, em carne, em corpo, carne e osso. Quando ele viu Jesus glorificado, ele levou um susto e ele desmaiou. Daniel desmaiou às margens do rio Tigre, caiu. Ele diz: caí sobre o meu rosto, caiu de bruço. E o apóstolo Paulo não viu Jesus em carne. O apóstolo Paulo não tem um chamado como o chamado de Pedro: vinde após mim, que eu vou te fazer pescador de homens. O apóstolo Paulo não viu Jesus como homem. Ele não viu Jesus em carne. Ele viu Jesus depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e teve a glória que tinha antes da fundação do mundo devolvida a ele. E a luz era mais resplandecente que o sol. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele conta o encontro dele com Jesus, ele diz para o rei Agripa, ele está fazendo a sua defesa, porque agora ele está sendo aprisionado, porque ele virou cristão. E ele diz: indo eu ao rei, caminho afora, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. Vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-lhes contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci.
para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha a diferença do chamado. O chamado de Pedro é: vinde após mim, que eu vou te fazer pescador de homens. Olha o chamado de Paulo: levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Eia, esse chamado é Joe, é sobrenatural, é do outro mundo. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo é o único que escreve sobre coisas sobrenaturais. É o único apóstolo que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os outros viram e narraram o que viram, Jesus enfrentando demônios. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação sobrenatural, além do que os outros apóstolos tiveram, porque o chamado dele já foi sobrenatural. É o único apóstolo que fala que foi, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado. É o único apóstolo que fala: a luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, convicto do mundo espiritual, convicto do seu chamado para arrancar as pessoas das trevas para a luz, não teve medidas para pregar o evangelho. Quando você lê a história dele, meu Deus do céu, apanhava para pregar o evangelho. Quando as coisas ficam muito ruins para o meu lado, eu falo: eu ainda não apanhei, está bom demais. O apóstolo Paulo apanhava. E é o apóstolo Paulo que escreve esse texto que eu quero compartilhar com você do livro de Atos. O apóstolo Paulo, com toda a sua revelação do mundo espiritual, com todo o seu discernimento das coisas sobrenaturais, um chamado de outro mundo, ele vai até Atenas. E ele fica compadecido pela cegueira dos atenienses na idolatria. Ele fica compadecido, o coração dele tem misericórdia. Misericórdia é o coração na miséria do outro. A idolatria é uma cegueira espiritual tão grande. Na idolatria o homem adora objetos, adora coisas que ele construiu, coisas que ele fez. Na idolatria ele adora objetos que ele fez. O homem pode fazer uma flor, o homem pode fazer uma capa de Bíblia, uma bolsa, e pode fazer um ídolo. E quando ele faz, ele é o criador do que ele fez. A obra do artista é a sua criação. E a criação é o objeto chamado ídolo, e o criador do ídolo é o artífice. Então é uma loucura a idolatria. Ele adora o que ele construiu com as próprias mãos. A idolatria é uma cegueira espiritual tão grande, tão grande. E o apóstolo Paulo, quando vai lá, ele vê uma idolatria. Os atenienses, num lugar chamado Areópago, tinha deuses para tudo. Deuses para todo gosto. Você podia escolher os deuses. E tinha um altar vazio. Nesse altar vazio estava inscrito: ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, como bom evangelista, que também era, além de mestre, além de apóstolo, além de pastor, eu acho que reunia nele todos os dons. Ele olha para aquele altar vazio e ele pensa: eu vou aproveitar a oportunidade para pregar, para tirar esse povo do engano. Interessante que Deus nos dá estratégias. Nós não podemos chegar atacando pessoas, porque elas são sinceras no que elas fazem, elas estão certas que estão certas. Elas pensam que o que elas estão fazendo é correto. Elas acreditam, desde a infância, elas foram criadas com aqueles hábitos religiosos. E se você chega atacando, você fere o coração delas, você afronta a fé delas. Então tem que pedir muita sabedoria a Deus para tratar desse assunto. E eu tenho pedido essa sabedoria, e Deus tem dado graça, livros já escrevi sobre isso.
Eu tive um sonho outro dia, um sonho muito interessante. Como Deus é maravilhoso, Ele fala com você em sonhos. E Ele te dá estratégias em sonhos. Eu sonhei que eu cheguei num lugar e tinha muitos ídolos, quase como aqui o Areópago. Era uma casa cheia de ídolos, ídolo pequeno, do grande, ídolo médio, de todo tamanho, ídolos para todo lado. E eu pregava para aquela pessoa, ensinava aquela pessoa, dizendo que o ídolo precisa ser carregado de um lugar para o outro, ele não vai sozinho. O ídolo precisa ser limpo, porque ele fica empoeirado. O ídolo precisa ser restaurado, porque ele descasca. Se a cabeça dele descolar e ele cair dentro d'água, a gente precisa colar a cabeça dele de volta. E a pessoa não entendia. Ela estava cega na idolatria. Aí ela saiu para a cozinha para fazer um café. Quando ela saiu para fazer um café, eu escutei uma voz. E essa voz falou: pega um ídolo e esconde na sala do lado. E eu escolhi um do tamanho médio. E peguei aquele ídolo e corri, escondi na sala do lado. E ela voltou com o café para mim. Aí ela olhou para aqueles ídolos e viu que estava faltando um. Ela sentiu falta, aquilo tudo já estava na memória dela. E ela falou: cadê o ídolo que estava aqui? Eu fiquei quieta. Ela falou: onde está o ídolo que estava aqui? Ele não está mais. Aí eu disse para ela: chama ele vai responder, vai dizer onde ele está. Aí ela olhou para mim e ela falou: mas ele não pode me responder. Eu falei: então pergunta para os outros todos aonde que ele está. É uma cegueira espiritual. E o apóstolo Paulo chega lá no Areópago e vê tantos ídolos. E ele vai pregar para os atenienses. A partir do versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Até aí. Então vamos lá. O apóstolo Paulo olha para aqueles homens, tem misericórdia deles, e diz para eles: olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse altar que está vazio, é exatamente o Deus que eu vos anuncio. Sabe por que está vazio o altar? Porque ele não pode ser feito por mãos de homens. Ele nem precisa de nada que o homem faz. Porque ele é que fez o homem e fez tudo. Ele, como disse a irmã que fez o ofertório, ele é magnífico, ele é extraordinário. Ele é tremendo, ele é poderoso, ele é grande, ele é o Criador, pela palavra dele, ele chama a existência o que não existe. Ele é tudo, tudo. E Paulo diz para aqueles homens, ele, de um só, ele fez toda a raça humana. Estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. O que é tempo determinado? É quando? É época. E o que é limite da habitação? É onde? É lugar. Ele chama as gerações à existência dentro de uma agenda pré-estabelecida. Quem vai nascer quando e aonde? É isso que Paulo está dizendo. E quando Paulo diz isso para os atenienses, não havia 8 bilhões sobre a face da terra. Hoje temos quase 8 bilhões. Todas as gerações que nos antecederam
desde o primeiro homem. Tudo está dentro de um plano de Deus. Deus chama as gerações à existência por um projeto que Ele tem. Você não nasce porque tem um propósito. Perdão, você não tem um propósito porque nasceu, você nasce porque tem um propósito. Esse é o tempo que Deus estabeleceu para você. Essa é a época dele te chamar à existência. Nesta nação, Ele te chama à existência porque há um propósito nisso. É isso que o Paulo diz, que o apóstolo Paulo diz. Se ele quisesse, podia ser a juíza Débora e não a juíza Tânia falar com você nessa tarde. Mas ele escolheu que Débora nascesse lá no Velho Testamento. E que Tânia nascesse agora. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus que você esteja aqui agora, viva e ativa no planeta Terra. Isaías 41, versículo 4, Deus fala: eu chamo as gerações à existência. Eu mesmo chamo as gerações à existência. Mas, na verdade, o que salta aos meus olhos aqui é o versículo 25, onde diz: ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Tudo mais é muita coisa. Tudo mais é demais. Tudo mais. Vida, respiração, eu sei o que é. Eu sei o que é vida. A vida é um dom de Deus. Eu acabei de dizer para você que Ele que faz os filhos no ventre das mães. É Ele que coloca ali o espírito e a alma, empacota num corpo que é fornecido pelos pais. O pai oferece o espermatozoide, a mãe oferece o óvulo, são os chamados gametas, para gerar DNA, células, para gerar o corpo onde vai ficar o espírito e a alma que Ele vai enviar. Mas a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. A palavra volta indica algo para mim. A minha origem e o meu destino são o mesmo ponto. Eu volto para Resende amanhã, porque eu vim de Resende. Você volta para sua casa quando terminar essa reunião, porque você veio de lá. A palavra volta significa que há um ponto único de vinda e de volta, é o mesmo ponto de partida ou de chegada. Então, se o corpo volta para o pó, a doação do corpo é o pó. Se o espírito volta para Deus, é Deus que deu origem à vida que está dentro de nós. Um espírito que é eterno, uma alma que é eterna, são eternos, a eternidade mora dentro de você. Você já é eterno. Você não vai ser eterno se encontrar Jesus, você é eterno mesmo sem Jesus. Pode ficar eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Mas há uma eternidade no coração do homem. E aí, vida é isso. Eu sei o que é vida. Vida é o que tem de espiritual dentro de mim. É o que é eterno, é o que vai viver eternamente. Respiração, eu também sei o que é. Respiração é o fôlego que mantém o corpo vivo. Respiração é necessário para o mundo natural. Respiração é necessário para as plantas. Sem oxigênio, morre. Tudo que é natural morre. Deus cria um sistema perfeito para oxigenar a Terra, o planeta. A luz do sol, o verde da planta, um fenômeno chamado fotossíntese, usando o raio solar e a clorofila da planta, a clorofila produz oxigênio. Para quê? Para o homem respirar. A Bíblia fala: tira-lhe o fôlego e morre. Se para de respirar, morreu. É assim que os médicos declaram a morte. Parou de respirar. Não tem mais fôlego. É interessante, queridos, que nós nem percebemos o valor desse negócio de respirar, nem percebemos quantas vezes respiramos em 1 minuto. Nós ficamos sem comer dias, ficamos sem beber dias, mas não ficamos sem respirar meia hora. O fôlego é que nos mantém vivo na matéria, no físico. Eu me lembro que foi encontrada uma pessoa nos escombros do Haiti, quando houve aquela catástrofe, o terremoto. A pessoa estava 11 dias soterrada
e respirava, estava viva. 11 dias sem comer, 11 dias sem beber, mas vivinha da Silva, porque respirava. Então eu sei o que é respiração. É o fôlego que mantém a minha carne viva. Sem oxigênio morrem as plantas, sem oxigênio morre o homem. Vida, respiração. E tudo mais, o que é tudo mais? O que é tudo mais, Senhor? Tudo mais é o mundo natural. É o mundo natural formado por Deus para mim. Quando Deus formou o homem, Ele não formou um jardineiro para o Éden. Ele formou um filho, a Bíblia fala isso. Quando você lê aquele texto que ninguém gosta de ler, genealogia, fulano, filho de fulano, filho de fulano. Você vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 28, era Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, e vai até Adão, e quando chega em Adão, está escrito Adão, filho de Deus, filho. Deus formou a terra para colocar um filho. O planeta é o ambiente do filho dele, o filho homem, o filho terra. Ele tinha um unigênito no céu. E ele escolheu formar um planeta e fazer um filho à sua imagem, à sua semelhança. E colocar esse filho nesse mundo natural. Tudo que Deus formou no mundo natural não é para espíritos, não é para anjos, não é para o Pai, não é para o Filho, não é para o Espírito Santo. Aqui tem uma água de coco, você acha que Deus criou o coco para ele matar a sede dele e tomar um pouquinho de potássio na água de coco para não ter cãibras? Você acha que quando Deus formou o ar atmosférico, criou esse sistema de oxigenação da Terra, é porque ele tinha um pulmãozão e ele ia respirar? Você acha que quando Deus formou as frutas, não sei o que você gosta, ou quando Deus criou o leite da vaca para fazer o queijo, para fazer o pão de queijo, você acha que ele estava pensando em comer um pão de queijo com café no fim da tarde? Foi para os mineiros que ele fez o pão de queijo. Você acha que quando Deus colocou petróleo na natureza, ele ia encher o tanque do carro dele ou do avião dele, por isso que ele fez o petróleo? Não, tudo é uma dádiva de Deus para nós. Tudo mais inclui tudo que está à sua volta. É interessante, mulheres, que às vezes nós não vemos isso e nós negligenciamos essa dádiva de Deus. Eu estou vendo flores aqui, elas são naturais, né, pastora? São flores naturais, não são? Então, e aí você vê uma mulher falar assim, nunca ganhei flores. Ela não colheu a volta dela. Deus manda flores para ela todo dia. Os jardins da cidade estão cheios de flores. Deus enfeita a terra para elas, porque elas gostam de flores. Elas gostam de coisas coloridas. Deus formou para nós. Deus formou para nós. Você acha que o tabernáculo do céu está cheio de flores? É para nós, queridos. Tudo que Ele fez, tudo que Ele formou. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, mas tudo mais não é só o mundo natural. Não é só comida, bebida, flores, ar atmosférico, gasolina. O tudo mais inclui o mundo espiritual também. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, no mundo espiritual. No mundo espiritual, essas bênçãos que estão aprovisionadas no mundo espiritual, elas são tesouros guardados. E elas são chamadas à existência, quando nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, a partir do versículo 4, o seguinte: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei,
para nos dar adoção de filhos. Adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Herdeiros, herdeiros. Herdeiros, herdeiros do quê, pastora? De tudo que há no mundo espiritual. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo é salvação, é cura, é libertação, é restauração, é provisão, é tudo, tudo é tudo. Tudo, tudo. No mundo espiritual, tudo que nós precisamos está aprovisionado, está guardado, está num depósito, é como se fosse uma conta bancária, que nós podemos ir ao caixa para sacar. Nós podemos ir ao Pai e colocar as nossas necessidades e pedir a Ele. E os milagres vêm, as curas vêm, as respostas vêm, a libertação vem. Todos os dias eu experimento testemunhos disso na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. E eu falei, gente, esse negócio de tudo mais é tudo de bom.com. Claro, mundo natural, mundo espiritual, terra e mundo espiritual é tudo de lindo. E o Espírito Santo disse para mim, tem mais. A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus andou entre os homens, ele disse para os seus discípulos que não andassem ansiosos por coisa alguma. Estão preocupados com o que vão comer, calçar, beber? Não se preocupe. Então Jesus diz, o vosso Pai, que veste os lírios do campo e alimenta as aves dos céus, não vai deixar faltar nada para vocês. Ele diz mais, ele diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, no tudo mais está incluído o suprimento de necessidade básica. Vestir, calçar, comer é necessidade básica. Naquele tempo, talvez fosse só vestir, calçar e comer. Hoje, talvez, um plano de saúde, uma escola para os filhos, um carro para se deslocar, porque as cidades ficaram enormes. São necessidades básicas. Não é luxo um plano de saúde, não é luxo uma boa escola, para que o filho possa competir no mercado de trabalho. Isso não é luxo, é uma necessidade. Não é luxo ter transporte, não é luxo isso. Então, no tudo mais de Deus, inclui suprimento de necessidade básica. Mas Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Busque primeiro o reino de Deus, porque a fonte é lá. A conta bancária é lá. O depósito bancário é lá. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a justiça, você tem a senha para você tirar o dinheiro do banco. A senha é, sou sua filha, sou seu filho, não é? Pai, o senhor falou que o senhor é bom e dá melhor do que eu dou para meus filhos, e eu dou para meus filhos tudo que eu posso. Então, meu pai, solta aí uma coisa que eu estou precisando. É necessidade básica. É necessidade básica, são coisas necessárias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês precisam. Eu estava em Joinville, lá em Santa Catarina, ministrando um silk. Frio, 4 graus. Aquele povo precisa, além de comida, além de roupa, precisa de casaco. Eles precisam de agasalho, quentinho. Tudo está incluído, tudo que é necessário está incluído. O tempo passou, a pessoa está idosa, sozinha, ela precisa de um acompanhante. Deus é necessidade? É necessidade. Tudo que você precisa, Deus está de olho. E Ele tem o suprimento da sua necessidade. E eu disse, então, esse tudo mais é muito bom.
Mas Deus disse para mim, tem mais, tem mais. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Olha bem, escute o que eu vou dizer para você. Desejo do coração pode não ser necessidade. Desejo do coração é um extra, é um plus. Eu vou mostrar para você o que é desejo do coração. Você vai falar, essa mulher é louca. Sou não, me dá essa bolsa aí, meu marido. Me dá essa bolsa aí, minha irmã. Olha só, um dia eu passei numa loja e vi umas bolsas de uma determinada marca, e elas são tão caras, mas são tão chiques, a cara da riqueza. Você acredita que eu ganhei essa bolsa de uma amiga? Olha só. É a cara da riqueza. Quando ela me deu a bolsa, eu falei, se eu fui pobre, nem me lembro mais. É desejo do coração. Que desejo do coração que ele realiza? Coisas pequenas e coisas grandes. Desejo do coração não tem limite. Deus não tem limite, queridas. Deus não tem limite. Coisas que são muito, mas muito inexplicáveis. Vou contar uma história para vocês. Eu estava pregando nos Estados Unidos. E eu estava uma semana pregando em várias igrejas para atender. Igrejas eu fui na segunda, numa terça, noutra quarta, na outra. E toda vez que viajamos, nós compramos presente para os filhos, para os netos. É natural isso. E aí eu tenho um neto que é o meu segundo neto. A minha neta mais velha já é mãe, eu já sou bisavó. E o segundo neto, muito calmo, muito tranquilo, ele nunca pediu nada. Todo mundo faz encomenda quando você viaja. E ele não. E eu dizia, Pedro, o que você quer? Ele dizia, avó, qualquer coisa não, Pedro. Escolhe o que você quer. Vó, o que você trouxer para mim tá bom. Nunca pediu nada, nunca pediu nada. E aí eu estou viajando, estou uma semana nos Estados Unidos. No último culto, último dia, último domingo, meu voo vai sair amanhã, 11 horas da manhã. Eu saio da igreja, ainda vamos jantar, aquele negócio todo. Quando eu chego na casa do casal que me hospedou, já era mais de meia-noite. E aí eu entro na internet para ver notícias da família. Entro no meu Facebook, mensagem inbox do meu neto Pedro. E vó, lembrei, eu preciso muito de um bambu splash. Bambu splash? Primeira coisa que vem na sua cabeça é chiclete. Só pode ser chiclete. Só que Pedro, com 24 anos, 25 anos, não vai acordar madrugada para pedir chiclete. A diferença do fuso horário era de 3 horas. Se era meia-noite lá, era 3 horas da manhã aqui. E aí o Pedro disse que precisa muito de um bambu splash. Eu falei, gente, eu não sei o que é, não sei quanto custa, não sei onde comprar, mas eu queria tanto levar, porque ele nunca pediu nada, é a primeira vez que ele pede. Mas que menino lerdo, como é que ele pede já no último dia? E aí eu estou lá falando sozinha, e os donos da casa já tinham ido deitar. Eles escutaram eu falando sozinha, eles são fotógrafos. E aí eles abriram a porta do quarto, vieram na sala e disseram, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou braba. E por que a senhora está braba? Eu falei, porque o meu neto, que me deixou uma semana aqui, sabendo que eu estou aqui, que nunca pediu nada e não pediu nessa semana, hoje, nessa hora, madrugada no Brasil, ele fala que está precisando de um bambu splash. E eu não sei o que é, não sei quanto custa, não sei onde tem, e eu queria muito levar para ele. Aí o casal olha um para o outro e começa a rir. Mas eles riram, que se acabaram. E eu achei tão estranho, eu falei, não é tão engraçado assim. Tem alguma coisa errada. Depois que eles riram, que se acabaram, ele olhou para o alto, ele falou, Deus, eu não acredito que essa hora da madrugada, o Senhor está realizando os desejos do coração dessa mulher. E ele disse, pastora, vou contar para a senhora o que é o bambu splash. Bambu splash
é um equipamento, foi lá no escritório dele e trouxe. É um equipamento como um iPad, tem a finalidade de fazer desenhos, para depois acoplar no computador e transferir o desenho para o computador. É um produto usado por arquitetos, por designers de interiores, desenhistas de moda, é algo para desenhos. O seu neto está fazendo arquitetura, não está? Eu falei, está. Então, isso é muito útil para ele. Eu falei, sim, mas não dá mais para comprar. Ele disse, olha, doutora, eu estava no lançamento desse produto há 2 anos atrás. E eu fiquei tão empolgado, que eu comprei um para mim. Só que eu nunca usei. Eu sou fotógrafo, eu não uso nada de desenho. Esse negócio ficou na gaveta do meu escritório, não serviu para nada. Aí a Roberta, a esposa dele, falou, serviu sim, para a gente brigar, porque você jogou dinheiro fora. Ele falou, eu passei 2 anos perguntando por que eu comprei um bambu splash. Hoje eu sei, foi para dar de presente para o neto da pastora Tânia. Aí eu corri no computador, Pedro, você não acredita, Deus acabou de jogar um bambu splash aqui na minha frente. Você vai ganhar o seu presente. É pequeno. Tem outras coisas pequenas. Tem história de um anel e de um brinco. Eu, quando mudei para o Rio de Janeiro, eu fui trabalhar no Banco Central do Brasil. Antes de ser juíza, eu fui advogada do banco. Fiz toda a carreira do banco, 12 anos lá dentro. E o Banco Central fica no centro da cidade. E na hora do almoço, eu ia caminhar. Eu ficava deslumbrada com aquelas ruas, com aquelas lojas. O Banco Central fica na Avenida Presidente Vargas, paralela tem umas ruas que vendem roupas, calçados, joias. E eu fui de uma cidade tão pequenininha para o Rio de Janeiro. A primeira cidade onde eu me casei tinha uma rua, só uma. A segunda cidade tinha 2 ruas, uma que subia, uma que descia. E de lá nós fomos para o Rio de Janeiro, e aquilo era enorme. E eu saía para caminhar no horário do almoço, e tinha umas joalherias. E eu ficava olhando aquelas joias, e de olho comprido, né, como toda mulher. E tinha uma joalheria determinada que tinha um conjunto, era um anel e um par de brincos. E era muito lindo, era uma peça única, feita artesanalmente, com filigranas de prata, de ouro. E eu parava para olhar aquilo, achava maravilhoso. Parei uma vez, parei 2, parei 3. A balconista lá de dentro me via parar, acho que no começo ela ficava preocupada, será que ela ladra, né? Mas ela foi me vendo e foi se aproximando. Um dia ela falou, você gosta tanto dessas peças, não quer entrar para experimentar? E eu entrei, não pensei 2 vezes, experimento o brinco, experimento o anel, caiu como uma luva. Agora o preço não era como uma luva. Ela falou, você trabalha aqui por perto? Eu disse, sou funcionária do Banco Central do Brasil. Ela falou, traz seu contra-cheque, comprova que você é funcionária, nós vamos vender para você parcelado, você pode levar o conjunto, mas era muito caro. Aí eu comprei o brinco, eu pensei, compro o brinco, quando eu terminar de pagar em 10 prestações, eu volto e compro o anel. Ela disse, mas pode já ter vendido o anel. E eu pensei, se vender, vendeu. Ela disse, é peça única, não tem outro igual, você devia levar os 2. Levei só o brinco, tive juízo, e logo depois eu passo no vestibular para Direito. Foi depois que eu me tornei advogada do Banco Central do Brasil e tinha que ter muitas despesas, comprar livros, tinha que cuidar da minha mãe, que meu pai abandonou, é uma longa história que está no meu testemunho, enfim. Foi passando o tempo e eu nunca mais tive tempo para andar naquelas ruas, porque o horário do almoço era para estudar, e o dinheiro muito curto, e eu falei, nada de gastar, nada de joias, eu preciso de livros. E o tempo passou, eu fui funcionária do Banco Central 12 anos. Isso aconteceu no começo da minha carreira no banco. Depois eu exerci a magistratura 10 anos.
Como eu tinha 8 anos de professora, com 12 de Banco Central, com 10 de magistratura, eu pude me aposentar com 30 anos de serviço público. Então, 12 mais 10 são 22 anos. E depois que eu me aposentei, foi que eu comecei a ter uma vida de só pregar, só pregar, só pregar. E viajando por esse mundo afora, eu estava pregando na cidade de Palmas, no Tocantins. E eu fui ministrar num evento de mulheres, como hoje aqui. E quando terminou, eu fui para o hotel, e eu já estava me preparando para dormir, interfona da portaria, e diz assim a recepcionista: doutora, tem uma pessoa aqui que quer falar com a senhora, e ela disse que é rapidinho, é só para lhe entregar algo. E eu disse: ok, pode subir. E ela subiu, e ela chegou lá, no meu quarto, abriu um estojo, ela disse: eu sou vendedora de joias. Eu falei: mas eu não vou comprar nada, querida, nem quero ver para não desejar. Ela falou: não, eu não vim te vender nada. Eu vim te entregar um presente que Deus me mandou te dar. No meio das minhas peças tem uma peça única, e Deus falou que era para eu te dar essa peça. E você sabe o que é? Era o anel. Era o anel 30 anos depois. 30 anos depois. Anos depois. Esse anel serviu para 2 coisas, porque Deus falou comigo quando ela abriu aquela peça. Deus falou para mim: você pode ter se esquecido, Tânia, mas eu não me esqueci do desejo do teu coração. Eu não me esqueço do desejo do coração dos meus filhos. Eu não me esqueço, e você tem me agradado muito. Está aqui o desejo do teu coração. Mas serviu também para mostrar para mim que Deus gosta que eu ande enfeitada. Claro, porque senão Ele não ia me mandar entregar um anel. Mas tem coisas maiores que Ele realiza, desejos do coração maiores. Queridas, eu me converti com 14 anos de idade. Eu tenho 71. Durante anos e anos e anos, eu via no meio da igreja, no meio do povo convertido, eu via pessoas que vieram para Jesus, saíram do império das trevas, saíram do Egito, saíram do cativeiro, saíram da Umbanda, Quimbanda, tudo que é banda que existe, mas que não tinham vida abundante, que não experimentavam o cumprimento das promessas de Deus. Pessoas que ficavam na igreja e que estavam sofrendo problemas espirituais que ninguém acreditava que podia existir no meio dos crentes. As pessoas usavam um versículo: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, para dizer que crente não tem problemas nem necessidades espirituais. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então crente não precisa de cura, nem de libertação, nem de limpeza. Mas espera aí, o próprio Cristo, Ele mesmo fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, em Cristo, em mim, em Cristo, Ele diz: meu pai limpa. E vós sois limpos para produzir frutos. E vós sois limpos pela palavra. Então estar em Cristo pode ainda ter necessidade de limpeza. Estar em Cristo não significa que já está livre das pendências espirituais. Imagina uma pessoa que foi acumuladora de lixo, desses que aparecem no Discovery. Acumula lixo, acumula lixo, acumula lixo, acumula lixo, enche a casa de lixo, enche a casa de lixo, e por causa do lixo tem percevejos, tem baratas, tem ratos, e um dia ele acorda, e ele é nova criatura, ele fala: oh, nunca mais vou acumular nada. A partir de hoje eu vou ser o cara que não vai catar uma garrafinha vazia na rua. A partir de hoje eu não vou trazer para casa nada que seja sujeira. Nunca mais. Eu sou nova criatura, não sou um acumulador. Mas eu pergunto a você, se ele não tirar o lixo que ele juntou 40 anos,
os ratos, as baratas e os percevejos irão embora? Não. É preciso tirar o lixo que foi acumulado. É isso que Jesus fala: o que está em mim, meu Pai limpa. O que está em mim, meu Pai limpa. Coisas que nós conectamos no mundo espiritual e que nunca desconectamos, estão conectadas. Tudo é feito pela palavra. No mundo espiritual não tem tempo e nem espaço. No mundo espiritual tudo é aqui agora. O que fizemos há tantos anos atrás está agora aqui. Quem é o apóstolo que escreve: aquele que está em Cristo é nova criatura? É Paulo. Escreve para qual igreja? De Corinto. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, é Paulo que escreve. Qual a igreja? De Corinto. Pois eu quero dizer para você, a igreja de Corinto é a igreja mais encrencada da Bíblia. O apóstolo Paulo, na primeira epístola a essa igreja chamada Corinto, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Diga, ai, ai, ai. Geralmente, não é ocasionalmente. Geralmente é frequentemente. Geralmente é algo que acontece com continuidade. Geralmente eu acordo às 6, geralmente eu vou meditar e orar, geralmente eu vou tomar café às 8, geralmente é um hábito, é algo que repete-se. Não é ocasionalmente. Paulo não está dizendo: eu escutei uma vez dizer que tem imoralidade no meio da igreja. Se fosse numa linguagem de hoje, na linguagem como conversamos, Paulo diria assim: olha, tem tanta safadeza no meio dessa igreja, que está pior do que no mundo, porque é o que está escrito aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto isso. E ele diz: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Vocês não fizeram nada? Está acontecendo isso com frequência e vocês não fizeram nada? E aí ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Diga ai, ai, ai. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto assim: ó, vocês têm muita imoralidade no vosso meio e vocês não fazem nada. Então eu resolvi fazer. Eu estou ausente, ele estava em Éfeso. Eu estou ausente em pessoa, mas eu estou presente em espírito. Por quê? Ausente em pessoa, presente em espírito? Porque no mundo espiritual não tem tempo e nem distância. Eu vou escrever uma carta. Eu vou fazer um decreto. Eu vou entregar esse cara para Satanás. Para que Satanás toque no corpo dele. A fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Eu vou entregar ele para Satanás. Vocês vão concordar comigo em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. A carta foi escrita a mais de 1000 quilômetros de distância. Quando essa carta chegar aí, vocês vão dizer sim, amém, vocês vão concordar. Foi aí que eu aprendi que no mundo espiritual não tem tempo e nem distância. E no mundo espiritual tem uma lei, tem um princípio, é a concordância. Quando dois concordam na terra, concorda no céu. Quando dois ligam na terra, liga no céu. Quando dois desligam na terra, desliga no céu. Então as coisas espirituais, elas são resolvidas em concordância. O apóstolo Paulo diz: eu vou fazer um decreto.
E vocês vão concordar com o meu decreto quando a carta chegar aí. Quantos dias demora uma carta de Éfeso a Corinto? Não sei. 20 dias, um mês? Qual é a distância? Mais de 1000 quilômetros? Mas a hora que essa carta chegar, vocês concordam com ela. Por que o apóstolo Paulo não diz assim, eu decretei, estou comunicando à igreja? Por que ele diz, reunidos vós e o meu espírito? Em nome de Jesus. E aqui Deus me ensinou muitas coisas do mundo espiritual. Esse apóstolo que foi chamado sobrenaturalmente, vendo Jesus glorificado, sabendo que é o mundo espiritual, ele me ensinou aqui um mundo espiritual. O mundo espiritual não tem tempo nem distância. O que fizemos há 50 anos atrás, lá no outro estado, continua no mundo espiritual. Se não houve concordância para desligar, não desligou. Se não houve o arrependimento e a confissão, aí eu comecei a entender algumas coisas na Bíblia. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é uma dor de haver descumprido o que Deus quer. Arrependimento não é remorso. Remorso é uma dor porque feriu pessoas. Porque fez tudo errado, está pagando um preço alto, a reputação está ruim. Isso não é arrependimento. Arrependimento é pequei contra o Senhor. É o que o filho pródigo fez. Pequei contra os céus diante de ti. É o que Davi fez, pequei contra o Senhor. Arrependimento é um coração quebrantado que Deus não resiste. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ok. Muita gente na igreja cheia de pecado cancelado. Todo mundo já com o certificado de vida eterna com Deus. Todo mundo já prontinho para ir para o céu, lindo céu. Mas tem outro texto que diz, o que encobre as transgressões jamais prospera. E o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Você acha que quando Deus escreveu isso na palavra dele, ele estava falando dele? Você acredita que tem alguma coisa que fica encoberto diante de Deus? A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A Bíblia fala que ele conhece os afetos do coração. Afeto é sentimento. Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. E já sabia tudo a meu respeito todos os dias da minha vida. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. O mundo espiritual é legal, eu tenho dito isso por onde eu passo, que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Ele é legal, não é de joia, é legal de leis. E eu vou contar algo para você, relativo ao direito. Quando uma pessoa é pega em flagrante delito, ele está cometendo um crime, ele é flagrado no crime, e uma autoridade lavra o flagrante, a prova do delito é o que está escrito na lavratura do flagrante, não precisa de prova nenhuma mais. A pessoa não vai ser inocentada, ela vai ser condenada, porque uma autoridade espiritual, ou melhor, uma autoridade jurídica, lavrou o flagrante, e o flagrante lavrado é a prova contra o criminoso. E o mundo espiritual é legal, e o nosso pecado, ele está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. O flagrante já houve. Sabe o que aconteceu na hora do seu adultério? Print! Deus fez um print. A hora que você estava em frente ao computador no vídeo pornográfico, print. A hora que você estava furtando, print. A hora que você estava mentindo, print. Você não precisa confessar para Deus. Está cheio de print.
tudo lavrado já. Não precisa de confissão mais. Quando está escrito, o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Está falando de confessar uns aos outros, porque tem um princípio, uma lei espiritual, que quando dois ligam na terra, liga no céu. Quando dois desligam na terra, desliga no céu. É o princípio da concordância. E eu entendi, eu comecei a entender o mundo espiritual. Meu Deus, tem tanta gente no meio da igreja que ainda não tem a vida abundante, porque tem coisas que estão ainda na mão do inimigo, portas não foram fechadas para o inimigo. O que está encoberto ainda está na mão do inimigo, está na jurisdição das trevas. Eu acho que eu falei aqui ano passado, mas eu vou repetir. Livro de Tiago, capítulo 5, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Eles vão orar pelo enfermo, vão ungir com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Está doente? Chame o presbitério, que é a autoridade, que são os líderes, vai ungir, vai orar, e o Senhor vai levantar o enfermo, vai curar o enfermo. Só que depois disso tem um ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula, que é outro assunto, depois do ponto e vírgula não é o mesmo assunto. Está escrito assim: serão perdoados os vossos pecados, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Como é que é isso? Além do presbitério orar, ungir com óleo, ainda eu preciso confessar pecado e todos os justos orarem por mim? Não, não, não. São duas coisas diferentes. Está falando de uma enfermidade física decorrente da corrupção da carne, decorrente da velhice, decorrente de uma virose, é um vírus, é um mosquito da dengue, é um acidente, é alguma coisa física. Corre, chama o presbitério, unge com óleo, a oração da fé vai salvar o enfermo, o Senhor vai levantar o enfermo. Agora, se ele tem pecado encoberto, ele precisa confessar, porque não vai curar com a oração da fé. Se tem pecado escondido, pode dar banho de óleo nele, encher a piscina, mergulhar ele. Chamar toda a igreja, ficar todo mundo de joelho, não vai ser curado. Porque, na verdade, é uma enfermidade espiritual decorrente de pecado encoberto. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para seres curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. O justo é quem? Todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Não é só o presbitério, é a irmãzinha de fé. Irmã, vem cá, eu vou te contar uma encrenca que eu aprontei na vida, no passado. Eu preciso tirar da mão de Satanás. Eu quero orar com você, você ora comigo. Me desliga do mundo espiritual, porque eu não quero mais ter a minha vida na mão do inferno. Deus começou a me ensinar isso, e eu comecei a ver no meio da igreja muita gente sem vida abundante, muita gente convertida. E aí diziam, quando passava por tudo aquilo que passava, quem vem para matar, roubar e destruir é o ladrão. Mas aí, quando não compreende o mundo espiritual, fala que é Deus que está fazendo. Jesus disse: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu comecei a desejar no meu coração fazer alguma coisa. Senhor, eu quero fazer alguma coisa por essas vidas. Eles já saíram do Egito, eles não estão mais na mão de Satanás, mas eles não têm a vida abundante da terra prometida. Eles estão no meio do caminho. E gente está morrendo desse jeito no meio da igreja. E o Senhor começou a me dar palavras, você conhece. Estão no meu canal, estão no YouTube. Deus me deu um seminário, um silk, um seminário intensivo de libertação e cura. E eu comecei a falar para as pessoas à minha volta: eu quero ensinar algo para vocês.
E as pessoas começaram a aprender. E o mundo começou a mudar em redor delas. O demônio começou a perder espaço. As vidas começaram a ser curadas. As pessoas começaram a ser libertas. Histórias foram transformadas. Hoje, queridos, hoje, porque Deus realizou esse desejo do meu coração de cuidar de pessoas, de cuidar da igreja. Hoje temos um canal no YouTube que já ultrapassa 13 milhões de visualizações. O SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, acabou de acontecer a 46ª edição. 46 edições. Sabe quantas pessoas foram batizadas na manhã de sexta-feira? 71 pessoas que foram ao seminário e se renderam à verdade de Jesus. Chega lá com todo o seu histórico de cadeia espiritual, de prisão espiritual. Passa por libertação. Alguns são curados instantaneamente. E eu falei, Deus, o Senhor está fazendo tudo isso comigo? Ele falou, você desejou, não desejou? Você pediu. Eu realizei o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Coisas que você sonha, coisas que você deseja, coisas que você planeja e que você pensa é impossível para mim. Como que euzinha vou fazer sozinha? O pai fala, você não vai fazer sozinha. Eu vou reunir uma equipe junto com você. Eu vou juntar pessoas que têm o mesmo coração. O slogan do nosso ministério é mãos e coração. Mão porque trabalha muito. Coração porque ama as vidas que estão presas. Ama as vidas que estão presas. A nossa equipe de conselheiros hoje é composta de mais de 50 pessoas. Pastores e líderes do Brasil, de vários ministérios. Sabe qual é o nome que eu dou para eles? A elite da tropa. Existe uma tropa de elite, que é 10 na polícia. Eu falo que o meu é elite da tropa de elite, de libertadores. Eles são como jogadores de futebol, que cada um tem o seu time, cada um tem o seu ministério, do Brasil inteiro, ministérios sérios, fortes. Mas quando tem um SILC, todos eles vão para lá, como uma seleção brasileira de futebol, e formam um timaço, e vão cuidar de vidas. E nós podemos, num seminário só, atender 250 pessoas. E cuidar de 250 vidas que estão aprisionadas. E muitas saem da loucura, saem da depressão, saem da síndrome do pânico, saem da enfermidade, saem do alcoolismo. Meu Deus, no penúltimo SILC teve um testemunho sobrenatural. O rapaz tinha anos de prisão espiritual no alcoolismo. Gerações de alcoólatra. Ele saiu de uma clínica de recuperação para o SILC, cheio de droga na cabeça, de remédio, dopado, só assim que ele não ia para o alcoolismo das ruas. Trancado numa clínica, tomando remédio. Só que toda vez que ele saía da clínica, voltava para o alcoolismo, voltava para as ruas. Porque era espiritual, era uma cadeia espiritual. O pai morreu de alcoolismo, o avô morreu de alcoolismo. Aí a mãe dele tirou ele da clínica e levou para o SILC. Não esse que terminou sexta-feira, mas o anterior, que tem um por mês. Lá no SILC, esse rapaz foi atendido. Esse rapaz renunciou às heranças espirituais malignas, confessou seus próprios pecados. Na hora do atendimento dele no SILC, a 200 quilômetros aonde a mãe dele mora, o copo que ele bebia cachaça rachou de cima e embaixo. Dividiu em 2 partes. A mãe mandou uma mensagem, falou às 10 horas da noite, deu um estrondo aqui dentro de casa, e o copo que ele bebia rachou no meio. Foi na hora do atendimento dele. E esse moço sai de lá livre. Esse moço está trabalhando, está empregado.
ele maneja guindaste, uma profissão difícil, e esse moço voltou ao trabalho, ao mercado de trabalho. Isso é feito num tapa, pá, Jesus faz isso. E você entende que é possível isso. Filho de crente, família de crente, gente de meio de igreja. E Deus começou a nos dar condições, estratégias, começou a realizar desejos do coração. Quando você tem um desejo no coração que está em linha com a vontade de Deus, Ele vai realizar. Ele vai te dar condições de fazer. Mas tem mais. Tem mais. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nem desejou, você nem quis, nem pensou, nem sonhou, nunca imaginou, e Ele faz. Porque você o ama. Porque você o ama mais que tudo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, vocês já ouviram a minha história? Se não ouviram, ouçam o meu testemunho. A mais improvável dos improváveis na cidade de Aquidauana era eu. Era eu, minha mãe drogada em cima de uma cama. Meu pai, um homem promíscuo, vivendo nos prostíbulos da cidade. O mesmo homem que vendeu drogas para minha mãe durante tantos anos foi o meu abusador. Com 9 anos de idade, eu sofri um abuso sexual. Quando aquele homem terminou de fazer o que ele queria, ele falou para mim: você cala a sua boca, porque ninguém vai acreditar em você. Quem é você? Você não tem mãe, você não tem pai, eu sou respeitável. Ele era o líder do centro espírita e ele era dono da farmácia. A droga que ele vendia para minha mãe era química, era comprimidos, e ela dormia noite e dia. Eu não tinha nada. A vida do meu pai nos prostíbulos consumia o salário dele todinho. Ele ainda ficava devendo, porque queria fazer bonito para as prostitutas. Comprava caixas de uísque 12 anos. E a menininha dele não tinha nada. Um dia chegou a lista do material escolar, primeira lista, segunda lista, terceira lista, eu não tinha dinheiro para comprar, minha mãe não tinha dinheiro. A professora, que já me atormentava, chegou para mim e falou: não vai entrar segunda-feira se não tiver o material. Eu falei: mãe, não vou. Chega de humilhação, chega de vergonha. Aí ela mandou chamar um tio meu. Eu nem sabia que eu tinha esse tio, porque éramos as ovelhas negras. Minha mãe drogada, nunca ninguém chegava perto. Eu não conhecia o meu avô, eu vi a minha avó uma vez, com 9 anos de idade. Eu nem sabia que tinha tio. E entra pela porta aquele homem, parecidíssimo com meu pai. Eu levei um susto, que eu não sabia que tinha um tio. E ele falou para minha mãe: o que você quer? Ela pegou a lista do material escolar, entregou na mão dele e falou: é o material escolar que a Tânia precisa. Se não comprar, ela não vai poder ir para a escola segunda. Seu irmão está longe, você sabe disso, porque meu pai ia embora, ele amigava com prostitutas, saía, sumia, caía na vida, não voltava mais. Seu irmão não está aqui em casa, ele está fora 6 meses. Mas ele vai voltar? Ele voltava sempre. Quando a prostituta largava, ele voltava para casa. E a minha mãe disse para o meu tio: quando ele voltar, ele paga, compra o material escolar da Tânia. E o meu tio olhou para minha mãe, olhou para mim, entregou a lista de volta, falou para minha mãe: eu tenho 5 filhos, todos estudam e todos têm material escolar. A Tânia é filha de vagabundo, tira da escola. Eu vi minha mãe chorar naquele dia e eu me determinei: nunca mais vai faltar dinheiro em casa. Nunca mais vai faltar dinheiro para material escolar, nem para coisa nenhuma. E eu comecei a ganhar dinheiro, primeiro de um jeito muito desonesto, furtando. Já me arrependi disso. E depois indo catar lixo, no lixo da cidade de Aquidauana. Lixo.
colher velha, tampa de bule, torneira quebrada, fio de cobre, ferro de material de construção, tudo que é metal vira dinheiro no ferro velho da cidade, tudo. E eu comecei a ter dinheiro para comprar o que precisava. Só que no lixo não tem só metal, no lixo tem sujeira da cidade inteira. E aí você tem verminose, você tem hepatite, você tem manchas na pele, tem doenças graves. Essa era a menininha. Se aparecesse um anjo de Deus para essa menina lá em Aquidauana, lá no lixo, e falasse para ela assim: menina, você vai sair desse lugar. Deus vai mandar um filho dele para te encontrar nesse lugar. Você vai ser encontrada por um homem de bem. Exatamente na hora que você estiver à beira de um abismo, querendo ser uma prostituta, esse moço vai te encontrar. Sabe por que eu queria ser uma prostituta? Porque meu pai chegou ao extremo de levar uma prostituta para dormir com ela na minha cama. E eu odiei meu pai, eu queria matar o meu pai. E aí eu pensei, já que eu não consegui matar o meu pai, eu tentei me matar. E já que eu não consegui me matar, então eu vou me tornar uma prostituta. Porque eu não estudava, é burra, você é burra, por isso que você não aprende nada. Eu não era burra, eu era uma criança cheia de problemas. Você é porca, eu não era porca, eu era uma criança que ia para o lixo, catar metais para vender. Você é estabanada. Não, eu não era estabanada, eu era assustada. Porque eu sofria bullying de todo mundo. E aí, naquele dia que eu tinha 14 anos e que meu pai levou uma prostituta para casa para dormir com ela, era noite de Natal. Eu não consegui matar o meu pai, eu não consegui me matar, e aí eu pensei, ok, já que não morro, eu já havia tentado suicídio no dia do abuso com 9 anos de idade. Pela segunda vez deu errado. Eu disse, então ok, é para viver? É. Não presto para nada, sou burra. Sou estabanada. Ninguém cuida de mim. Então eu vou me tornar uma prostituta. Depois que eu me deitar com a metade dos homens da cidade, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, ô pai, o senhor ama tantas prostitutas, não ama? O senhor pode me amar, eu sou uma delas. Era um grito de socorro. Hoje eu sei, porque eu cuido de vidas, eu cuido de prostitutas. Eu cuido de meninas que dormem com todos os homens que aparecem. Na verdade, elas estão procurando um peito de pai. Um abraço de pai. Eu estou te contando um pouquinho da minha história para você entender o quanto eu era improvável. O quanto era impossível Deus chegar lá e tirar aquela menina do lixo de Aquidauana e fazer dela uma juíza federal. Mas o mais improvável era ele fazer daquela menina toda arrebentada alguém que cuida de pessoas, alguém que trata de pessoas, alguém que foi curada para curar pessoas. E mais improvável ainda era que aquela menina, que não falava 3 palavras sem falar um palavrão, que tinha raiva de Deus, agora fosse uma pessoa que prega Deus no mundo inteiro, que ganha almas no mundo inteiro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. O tudo mais de Deus, queridos, não é só o que você precisa, é também o que você deseja, e é também o que você nunca imaginou Ele pode fazer.
Ele é o Deus que diz: acaso haverá coisa maravilhosa demais para mim? Não é impossível para Deus. E é por isso que eu quero agora fazer algumas orações. Talvez aqui nesse lugar tenham pessoas que tenham necessidades pessoais. Necessidades pessoais. Precisam de coisas. Precisam de moradia, precisam de emprego. Precisa de coisas que são necessárias para a sobrevivência do homem. Talvez tenha gente que precise de casar. Casar é uma necessidade? É. Casar é uma necessidade. A Bíblia fala: não é bom que o homem viva só. Casar é uma necessidade, você acordar com a companhia. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Quando são dois, eles se aquentam. Você tem necessidade de ter uma família, é uma necessidade isso. Talvez tenha pessoas que tenham essas necessidades. É uma necessidade básica uma família, pastora? É. É uma necessidade básica você tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos. E os filhos dos filhos dos filhos, como a gente está tomando agora. Pastor, eu não posso mais ter filho, eu não tenho idade, mas eu quero casar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, você pode adotar filhos espirituais. Você pode ser mãe de multidões. Você pode ser pai de multidões. Aqui nesse lugar tem pessoas que têm sonhos. Eu contei, tem no meu canal oficial no YouTube. Se você não assinou, assine, curta, indique. Meu canal oficial é Tânia Tereza Oficial. Eu fiz ensinos de libertação, vou continuar fazendo. Contei histórias que nos edificam e agora estou fazendo reflexões. E eu contei uma história quando eu era criança. Eu não tinha nada, não tinha brinquedo, não tinha nada. Depois do lixo de Aquidauana é que eu comecei a ter dinheiro. E aí, quando eu era criança, eu fazia o brinquedo mais extravagante do mundo. Eu fazia buraco no fundo do quintal. Uma colher velha, eu tirava a terra, jogava para fora, enfiava a mão, tirava a terra, enfiava o pulso, até enfiar o meu braço inteirinho. Eu deitava no chão e meu braço ficava escondido dentro da terra. Era um buraco fino, estreito e profundo para caber o meu braço. E eu tinha um primo que ficava perto de mim e ele falava: para que você faz isso? Eu falava, o nome dele era Zeno. Eu falava: Zeno, eu vou para o Japão. A terra é redonda e se eu furar até o outro lado, eu chego no Japão. E ele falava para mim: você nunca vai chegar no Japão. E eu terminava aquele buraco e não chegava no Japão, eu fazia outro buraco. Porque o Japão pode ser um pouquinho mais para lá. Às vezes, eu pegava umas raizinhas, fiapos de raiz lá dentro da terra, e eu falava: acho que é o cabelo de um japonês. E ele ria de mim, zombava de mim, zombava. O tempo passou, o Zeno cresceu, foi embora. Eu saí de lá, saí do lixo de Aquidauana para onde eu fui depois. Estudei, meu marido me animou a estudar. Eu me tornei juíza e, quando eu me aposentei, fiquei só na vida missionária. E um dia chegou um convite para ir para o Japão. Eu havia me esquecido do buraquinho no quintal. No dia que encostamos o carro, lá no Rio de Janeiro, em frente ao consulado, para pegar o visto para ir para o Japão. A hora que eu botei o pé no primeiro degrau, Deus falou para mim: você vai para o Japão. Porque o meu primo dizia: você nunca vai para o Japão.
Deus realiza desejos do coração, talvez tenha sonhos de infância seu. Sonhos que ficaram guardados, ou que você até se esqueceu deles. Desejo do coração não é o que você precisa. Desejo do coração é uma viagem. Eu sonho para Israel, pastora. Eu sonho em estudar no exterior. Eu sonho em comprar um sítio, pastora, mexer com terra. Pastora, eu sonho. Eu sonho, eu sonho, eu sonho. Não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que Deus pode realizar. Eu tenho certeza disso. E se você tem fé suficiente para crer que a oração do justo pode muito seus efeitos, eu vou orar para a realização dos teus sonhos. Eu vou orar para a sua necessidade. A sua necessidade pode ser cura de uma enfermidade também. E se você tem mais fé ainda, eu tenho fé para mim e para você. Se você tem mais fé, a ponto de crer que Deus pode te surpreender, de fazer por você o que você nunca imaginou, nunca pensou, nunca sonhou. Eu falava para minha mãe: mãe, não desista, porque ela queria muito o casamento dela de volta, ela queria muito o marido dela de volta. Ela dizia que não, mas eu sabia que ela queria. Meu pai se foi, um dia foi, não voltou mais, casou uma vez, separou de novo, casou 2 vezes, separou de novo, casou a 3ª vez, e quando ele estava casado a 3ª vez, ele se converteu, aqui em BH. Ele se converteu aqui nessa terra, e a mulher com quem ele estava em fase terminal de câncer, e ela se converteu também. Eu vinha toda semana para BH para pregar para os dois, porque eu não queria que aquela mulher morresse sem Jesus, e não queria que meu pai morresse sem Jesus. E quando pelo 3º casamento ele ficou viúvo, 28 anos depois, ele voltou para minha mãe. Eles morreram juntos. 28 anos depois, meu pai morreu salvo, minha mãe salva, e os dois juntos. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Tem coisas que você nem imagina, mas que Deus pode fazer. Se você crê nisso, se você quer uma oração para suprir necessidades, se você quer uma oração para desejos do coração, e se você quer uma oração para o extraordinário que você nem pensa, fica em pé. Fica em pé. Eis aqui o teu povo, Pai. O povo que se chama pelo teu nome, o teu arraial, o teu Israel. O povo comprado pelo sangue de Jesus. Pai, eu creio que quem deu o filho pode dar tudo. Eu creio que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o filho. O que mais o Senhor vai negar para nós? Não vai. Eu creio na tua palavra, Pai. A tua palavra é vida para mim, ela é rema para a minha vida. Eu creio que o Senhor é um Deus preocupado em suprir as nossas necessidades. Necessidades de cura, necessidades de companhia, necessidades de libertação, necessidades de suprimentos. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor fala. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e nós não queremos ver um filho doente, nós não queremos ver um filho com fome, nós não queremos ver um filho na rua, Pai.
Então, Pai, eu ouso pedir ao Senhor que venha e supra as necessidades do teu povo, Pai. Supra as necessidades do teu povo, tuas filhas que estão sozinhas, teus filhos que estão sozinhos. Pai, provê o companheiro, a companheira, homem segundo o teu coração, mulher segundo o teu coração, Pai. Que eles sejam encontrados, Pai. Que elas sejam achadas como esposas, Pai, em nome de Jesus. Pai, também a Tua palavra diz que o Senhor realiza desejos do coração. Oh, Pai, nós temos sonhos que pensamos ser inatingíveis. Nós temos sonhos que pensamos que é bobagem. Mas o Senhor diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Como nos agrada realizar os desejos dos nossos filhos, Pai. Como nos agrada dar a eles aquilo que eles precisam e que eles sonham. Nem sempre eles precisam do que damos a eles, Pai. Nós fazemos porque queremos ver um sorriso no rosto deles, Pai. Queremos surpreendê-los. Oh, Pai, realiza os desejos do nosso coração. Realiza nossos sonhos, Pai. Os sonhos que estão em linha com a Tua palavra, Pai. Realiza os nossos desejos. O Senhor é o Deus do tudo mais. Realiza, Pai, os nossos sonhos. Opera, Senhor, nas regiões celestiais e chama à existência o que não existe. Para que nós possamos, Pai, ver a manifestação da Tua graça e testemunhar, Pai, e testemunhar o que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu ouso te pedir mais, Pai. O Senhor me surpreendeu na vida, o Senhor tem me surpreendido, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, o Senhor tem me enchido de alegria nessa idade, Pai, em que as pessoas não sonham mais, não realizam mais. O Senhor tem me feito, Pai, seu instrumento nas Tuas mãos, nas nações da terra. O Senhor tem usado a minha vida com graça, com poder, com autoridade. O Senhor tem me surpreendido, Pai, coisas que eu nem imaginei, nem sonhei, nem pensei. Pai, faz isso com os Teus filhos. Faz isso com os Teus filhos, Pai. Porque o Teu nome será glorificado através dos testemunhos. O Teu nome será engrandecido. O Teu poder será conhecido, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga um amém poderoso. Continue em pé. Continue em pé. Eu quero fazer um convite. Se você entrou nesse lugar e nunca havia tomado uma posição de entregar sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que a virada na minha vida começou no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. O jogo virou. Aquele que vem para matar, roubar e destruir começou a perder. A minha vida sofreu uma transformação a partir do dia que eu encontrei o meu Senhor. E eu quero que isso aconteça com você também. Eu quero que você também tenha experiências de filho de Deus. De filho de Deus. A Bíblia diz, Ele veio para os seus não receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os filhos são aqueles que recebem o Senhor Jesus. Os filhos são aqueles que recebem o sacrifício da cruz. Os filhos são aqueles que recebem esse grande amor oferecido naquela cruz. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você vai ver que tinha muita gente chorando aos pés da cruz. Maria estava chorando, José estava chorando, Pedro estava chorando, João estava chorando, Maria Madalena e todos os discípulos.
Mas só tinha um naquela cruz. Era Ele. Era o Filho de Deus, que veio em carne e morreu no nosso lugar, para que nós não morrêssemos. Ele veio enfrentar a humilhação para que nós tivéssemos honra. Ele foi ao inferno para que fôssemos para o céu. E Ele oferece isso para você nessa tarde. Ele oferece esse benefício de você ser salvo, liberto, curado e viver eternamente com Deus. Se você quer isso, venha aqui para frente. Venha. Venha, nós queremos te receber, orar com você. Queremos fazer uma oração, entregando sua vida para Jesus. Venha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha. Vem isso, querida, venha. Venha. É difícil ser a primeira. Venha. Venha, venha, querida, venha. 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 Essa é a maior decisão. Essa é a maior decisão que uma pessoa toma na vida. Vamos. Venha, não tenha vergonha de vir. Venha, o Senhor te chama. Aquele que vai realizar desejos do coração. Venha. Isso, venha como você está. Venha. Venha. Venha como você está. Aqui nesse lugar tem mulher que está pensando em suicídio. Venha, eu te chamo para a vida. Saia do lugar da morte. Saia. Nós mudamos o decreto de morte hoje na sua vida. Venha para a vida. Venha. Isso, venha. Venha. Venha, querida, venha. Não vacile. Não vacile. Isso. Isso, venha. Venha. Eu tive que tomar uma decisão para começar a virada na minha vida. Essa decisão foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo para que o inimigo perdesse na minha vida. Para que entrasse na minha vida o Deus que muda a sorte. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Venha, isso, venha. Venha, queridos, venha. Venha, venha, venha. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa. É com Jesus mudar a nossa sorte. Do jeito que você está, venha. Do jeito que você está. Gente que está fora da presença do Pai. Gente que já andou com o Pai e agora foi embora. Volta para casa. Volta para casa. O Pai tem saudades de você. Venha. Venha. Venha, queridos. Olha, o ministério faz aniversário, mas quem ganha presente é o Senhor. É o Senhor que ganha o presente. Oh!